Glória a Deus. Aleluia. E é muito interessante, né? Eu fico vendo que às vezes você tem uma direção dada por Deus e tem gente que não se move. Tem gente que não entende que é um propósito de Deus, tem gente que não entende que é uma atmosfera e que assim, quando nós nos movemos na atmosfera, nós começamos a fazer parte dela e ser abençoado por ela. Então depois não reclame porque você não conquista, depois não reclame porque você não progrediu, não reclame porque as coisas não mudaram, porque a sua atitude é assim. Você ouve algo e você fala, será que isso é para mim, meu querido? Eu aprendi uma coisa nos meus 30 anos de vida com Deus. Toda vez que é lançada uma palavra, eu faço o quê? Pego ela para mim. Talvez é lançada uma palavra numa área que eu estou bem pra caramba. Eu não estou ruim, mas eu falo assim, Senhor, se o Senhor quer me dar mais, eu estou aqui. Eu recebo, eu falo assim, tem mais para dar para mim? O que eu vou fazer? Receber mais. E assim, a gente vê como às vezes as pessoas não entendem isso. Que Deus possa abrir o seu entendimento nessa manhã. Que Deus possa abrir o seu entendimento nessa manhã. Que você possa sair desse pensamento pequeno para um pensamento de um conquistador. Amém? Que vir no culto de domingo não seja simplesmente bater cartão. Nós não precisamos, e Deus não precisa de quem bata cartão. Não precisamos. Deus não precisa disso. Deus precisa de homens e mulheres que acreditam que Ele tem poder e como Ele tem poder para mudar a nossa história e para mudar a nossa vida. Agora, se você quer continuar com a tua vida do jeito que está, a decisão é tua. Fala para a pessoa que está do teu lado. A decisão é sua. Tá bom assim? Silêncio na plateia, você viu? É assim. Amém? Nós estamos aqui, a nossa pastora está de férias, para avisar, está viajando, né? Ela tirou uns dias para descansar, então nós vamos estar, por esses dias nós vamos estar aqui, os pastores vão estar aqui conduzindo toda a parte do que vai acontecer na igreja, o pessoal do G12, e eu acho interessante, né, que a gente estava conversando, os pastores, e a gente vai começar a falar nessas próximas 4 semanas, a gente teve um entendimento muito grande de falar sobre um pouco de como as pessoas da igreja primitiva viviam, e como era importante, como era tão lindo como eles faziam as coisas. Então, nesse mês aqui, essas 2 semanas de setembro e o começo da semana de outubro, nós vamos falar sobre o livro de Atos. Quem ama o livro de Atos aqui? Nós vamos estar falando sobre o livro de Atos, fazendo sempre uma mensagem baseada no livro de Atos, né? Um livro tão importante que foi um precursor da iniciação do cristianismo, do avanço do cristianismo no mundo. O livro de Atos é um livro apaixonante. Quem já fez aqui os antigos institutos teológicos, vocês dizem, a gente tinha um professor de Atos fantástico. O apóstolo, quando falava de Atos, parecia que ele estava lá no livro, quem lembra? Teve uma vez que ele deu uma aula de livro de Atos aqui numa sexta-feira, cara, parecia que você estava lá nas viagens, mas você estava lá assim, porque é um livro muito empolgante. E eu queria ler com você uma passagem hoje, nós vamos ler alguns versículos aqui. Hoje eu vou falar sobre Atos 12, sobre o livro de Atos, capítulo 12, e como é interessante, né, quando a gente lê esse livro de Atos, eu vou ler alguns versículos aqui, começando aqui Atos 12, versículo 1, diz assim, o tema desse livro, capítulo 12 de Atos na minha versão Pedro é milagrosamente libertado da prisão. Versículo 1 diz assim, nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Um homem, ele colocou tudo isso para guardar ele, né? Impressionante. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja, olha o versículo 5, Pedro então ficou detido na prisão, mas quem orava por ele? A igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente,
apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Glória a Deus. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Pedro achou que estava sonhando. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e tudo o que o povo judeu esperava. Amém? Queria ler até aí. Quando a gente começa a estudar toda essa parte do livro de Atos que fala da igreja primitiva, uma das coisas que a igreja primitiva vivia era uma perseguição intensa. Nada muito diferente do que nós estamos vivendo ultimamente, né, nos últimos anos. Era uma perseguição intensa, mas a perseguição lá da igreja primitiva, se você por hoje atenue isso 10 vezes mais do que a gente vive hoje. Porque você dizer que você adorava a Cristo, você ser um seguidor, você ser alguém, poderia custar-lhe a sua vida. Hoje não tem isso. A gente tem um monte de fakes, né? Cristãos fakes, eu fico muito preocupado com isso. Que o Jesus é importante quando lhe convém. Mas quando não convém, ele fala, então ele está aqui, né? Eu brinco, esse negócio é um exemplo assim, a pessoa está no meio aqui, assim, fica assustado não, tá? Eu estou bem, não vou cair, tá bom? Mas ela está aqui e ela está aqui, ela fica brincando com isso. Às vezes hoje nós não sabemos o que é perseguição. Diferente do que Pedro, do que Tiago, do que eles viviam, que Estevão, que eles viviam na igreja primitiva. Ali era algo intenso. Ali para você falar quem você era, você podia sim perder a sua vida. Mas esses homens não temiam a isso. Eles tinham um propósito, eles tinham um alvo. Então assim, a perseguição era intensa. Ele tinha matado Tiago, irmão de João, e vendo isso, Herodes, que agradou ao povo, porque o povo gosta de pão e circo, né? Chama atenção, matou um seguidor, aí aqueles que se inflamam, e às vezes se inflamam sem nem saber pelo que está se inflamando. Já viu aquele negócio? Você já foi num lugar que você entrou numa fila e você não sabia nem para que era, e tinha uma fila grande, o que está fazendo todo mundo aqui? Não sei. Eu parei, um dia aconteceu isso comigo, eu parei atrás de uma fila de carro, mas só essa, Luiz. Aí todo mundo passou, aí passou um carro do nosso lado e entrou. Eu falei, dei seta. Aí fiquei olhando para o lado, passando pelas pessoas dos carros. Tinha nada a ver, o farol era 2 dias, dava para entrar 2 carros, mas um parou, o que aconteceu? Todo mundo parou. Se você parar aí na cortina agora e ficar olhando para o alto assim, a parar uns 50 para ver o que você está olhando. O que foi? Não, estou olhando para o alto. É assim. As pessoas são assim. Então, não era eu chamo essa coisa simples assim. Hoje seguir Jesus está lindo para muita gente. Está fácil. Aqui eles pagavam preço com a vida deles, era coisa séria. E você e eu só estamos aqui, a igreja só está aqui por causa desses homens. Se não fosse eles, nós não estaríamos aqui. Porque eles sabiam que seguir a Jesus tinha um preço. Pedro sabia disso, eles estavam sendo perseguidos. Aí ele matou Tiago, o que Herodes decidiu? Vamos prender Pedro, porque o Pedro era o cara que causava. Quem aqui é Pedro que gosta de causar? Mas eu vou mudar a pergunta, porque vocês não entenderam. Quem aqui, porque aí quando fala Pedro, fala, não, ele era rebelde, era bravo. Não. Falando do lado bom, ok? Vou mudar a pergunta, para vocês entenderem. Quem aqui é como Pedro que está disposto a lutar por uma causa do Senhor? E vocês levantam a mão, tá vendo? Então vocês estão prestando atenção. Mas é assim. Você está disposto lá na tua empresa a falar do Senhor mesmo para aquela pessoa que te persegue? Está disposto? Sabendo que a pessoa está, a minha avó falava mancomunando mal. Eu nunca entendi, porque ela fala, está mancomunando mal. Na verdade, ela fala, está maquinando, né? Mas ela falava assim, está mancomunando mal contra você.
E você tem essa mesma persistência de Pedro de falar assim, eu vou orar por ele. E você fala assim, estou orando por você. Mas esse cara está me perseguindo, está puxando o meu tapete, quer tomar o meu lugar, quer pegar o meu salário. Mas esses homens não tinham isso. Herodes fez o quê? Mandou prender Pedro também. E naquele momento, pelo rei Herodes ter decidido aquilo, o destino de Pedro foi selado. Foi determinado. Pedro ia morrer. Fato. Ia ficar na cadeia, eles iam fazer o que tinha que fazer, ia matá-lo. E aí, uma coisa interessante, né? Pedro estava numa cadeia, com soldados armados e portas trancadas. Tudo isso para um homem. Para um homem. Já devia ter apanhado para caramba, já devia estar bem machucado. Mas tinha toda essa segurança para fazer isso. Mas havia um detalhe que Herodes não tinha levado em consideração. E às vezes é esse detalhe que o inimigo não leva em consideração. E o pior não é que o inimigo não leve. Às vezes há um detalhe que você e eu não levamos em consideração. Sabe qual é o detalhe? O povo de Deus estava orando. Meu irmão, se você soubesse o poder que tem. Você já dimensionou isso na sua cabeça? O poder que tem quando você se coloca em oração. O poder que tem quando uma igreja ora, sem estar preocupado com a questão de um ser melhor que o outro, mas a igreja entender, e a igreja primitiva tinha isso. Talvez é tempo de nós voltarmos lá para o tempo da igreja primitiva e parar de se preocupar com status. O que fala no mundo é o status quo, quem é de RH, desse negócio aí, é quem você é perante os outros. A minha preocupação é quem eu sou perante Deus, não perante os outros. Porque por mais que você faça pelas pessoas, elas vão te criticar o dia que você não fizer aquilo que elas querem. Você pode ser 99%, o dia que você não fizer 1%, ela vai te criticar. Me deixou na mão, não fez aquilo lá. E os 99% que eu fiz? Serve para nada. Esses homens aqui, eles não faziam 100%. Eles faziam 110%. Eles não eram somente bons, eles eram excelentes no que eles faziam. Porque eles sabiam que tudo que eles faziam, e Pedro sabia disso, ele sabia que isso podia custar a vida dele. Essa palavra, o tema dela, Deus abre portas que ninguém pode fechar. Existem portas nas nossas vidas que Deus vai abrir, que o homem pode fazer. O inimigo pode maquinar o mal, mas elas não vão ser fechadas. E existem portas na sua vida, talvez que hoje você está olhando para essas portas e aos seus olhos naturais, você fala, é nessa porta que eu tenho que entrar. E Deus está falando, não é filho, não é filha. Você nem orou. Você nem orou. A primeira coisa que apareceu, você está achando que é o seu total, o seu tesouro, e não é. Nós vamos lendo esse capítulo 12, tem algumas coisas aqui que eu acho interessante da gente comentar. A primeira coisa que eu queria falar, a realidade das lutas não anula o poder de Deus. Amém? Repetir para você, porque você não entendeu o que eu falei. Acorda. Desperta. A realidade das lutas não anula o poder de Deus nas nossas vidas. Tiago foi morto, Pedro estava preso e a igreja sofria. Se você olha por um cenário natural, é a desgraça. O que é desgraça? Alguém sabe o que é desgraça? Falta de graça. Você sabe que quando você chama uma pessoa de desgraçado, você está dizendo para ela que ela é uma pessoa que não tem graça? Tome muito cuidado com o que sai da sua boca, como você usa a sua língua. Eu sempre falo, se você não tem o que falar, cale a boca. Se o que você vai falar para uma pessoa não é da parte de Deus, cale a boca. Eu já dei um testemunho para vocês, vou dar de novo. Lembro que a gente tinha uma época que nós começamos, na nossa igreja, começou a vir uma galera para a nossa igreja muito grande, e eram muito jovens. E um dos meninos que veio para a nossa igreja, ele era lá da Vila Nair ali, e o pai dele era da escola de samba. E ele era o responsável pela bateria da escola de samba. Só isso, a bateria tinha mais de 100 jovens, 100 pessoas. A escola de samba existe até agora. E eu lembro que quando ele veio para a igreja, esse menino tinha um monte de problema. A mãe dele tinha um centro de umbanda dentro da casa dele. A mãe dele consagrava alimento para ele comer. E esse menino veio pela graça, ele era discípulo do André Zagato, o André começou a cuidar deles, e aí ele veio para a igreja. E aí, o que acontecia? Esse menino veio para a igreja. Gente,
esse menino trouxe uns 50 caras para a igreja. Se não foi mais até. Todo domingo ele falava, aí Rubão, esse aí, quem é esse aí? Aí chegavam os caras lá. Aí esse aí daí de baixo, trouxe, veio para a igreja comigo. Enchia a igreja. Aí eu lembro que chegou uma época que teve o mês de fevereiro lá, que tinha carnaval. Aí o que aconteceu no carnaval? O pai dele era dono da escola de samba. E ele era o responsável pela bateria. E aí ele entrou numa luta pessoal. Porque ele não queria desonrar o pai dele, porque tinha uma tradição familiar ali, se é bendito ou maligna não é da conta de ninguém, mas era uma tradição familiar que ele tinha, e ele estava no desligamento exatamente disso, da conversão dele. E todo dia que aquele menino estava na igreja, eu falava, é um milagre esse menino está aqui. Eu falava, cara, isso é um milagre. A gente orava por ele e vomitava as comidas consagradas que a mãe dele colocava lá. Aí eu lembro que, tudo isso que eu estou falando para você vai entender o que eu estou dizendo. Quando a igreja ora e quando a igreja não ora. E aí um dia, quando ele estava aí, ele falou assim, cara, eu não sei se eu vou conseguir não ir no desfile, porque tem muita responsabilidade que é minha, e eu vou sair da escola de samba. E ele estava no processo mesmo, ele já não estava indo. Aí eu lembro que vieram algumas pessoas falar comigo e falaram assim, você acha que é porque esse menino pode ficar indo na escola de samba, indo na igreja? Olha que é isso, eu olhei para a cara da pessoa e falei assim, e o que você vai fazer? Ah, eu não concordo, mas eu não estou perguntando se você concorda ou não. Sabe o que você tem que fazer? Não, você tem que orar por ele. Ela falou, você conhece a história de vida desse menino? Não, então antes de falar da história de vida dele, fica quieta. E vai orar por ele. Você já dobrou o seu joelho e orou por ele? Não. Você já orou pela família dele? Não, então. Quem é você para falar alguma coisa? O que a pessoa falou? Responde, o que você acha que a pessoa falou? Nada. Porque aquele que não tem boca para abençoar, gosta de usar a boca para amaldiçoar. Mas quando o Filho de Deus se posiciona, o mal não tem poder nem de abrir a voz, de começar a falar. Então a gente tem que parar, às vezes, de ouvir as pessoas irem falar, de falar mal das pessoas. Não sei porque eu estou falando isso, mas se é para você, receba e mude. Ok? Se serviu para você, parar de usar a boca e falar assim, o que você vai falar dessa pessoa? Eu uso isso. O que você vai me falar dessa pessoa? Vai ser bênção ou vai ser maldição? Começa a cavar, eu falo assim, então vamos orar, né? Ora por ela. Você não sabe da situação dessa pessoa. Você não sabe da história de vida dessa pessoa. Esse menino se converteu. Se converteu. Foi para a igreja. Tinha a célula. Participou do nosso discipulado. E 2 anos depois ele acabou se desviando. Esse menino morreu num acidente. Aqui na Tancredo Neves, num acidente de carro. Quando ele foi para um lugar buscar um outro menino, o outro menino que estava dirigindo o carro estava bêbado, ele foi no carro do lado, o carro se espatifou no meio do poste na Tancredo Neves, ele morreu. Você sabe o que aconteceu no enterro desse menino? Que foi feito lá na Vila Alpina? O enterro desse menino tinha mais de 100 pessoas. A mãe dele continuava sendo do candomblé. Mas na hora de orar por ele, sabe o que a mãe dele falou? Eu quero que vocês orem, pastor. Porque eu nunca vi o meu filho mais feliz do que quando ele estava na igreja. Os dias mais alegres da vida desse menino, que ele chegava em casa radiante quando ele estava na igreja. Não quando ele estava aqui comigo. O que eu fazia aqui não ajudava ele. Mas quando ele foi para a igreja, esse menino mudou. A realidade das lutas não anula o poder de Deus. Isso também nos lembra que até os servos mais fiéis enfrentam tribulações. Por mais crente que você seja, que eu seja, nós vamos ter dias de dificuldade. E isso não é porque você não é merecedor, isso não é porque eu só fiz nada errado, não. É porque a Bíblia diz que no mundo tereis o quê? Aflições, tribulações. Fala para a pessoa que está do teu lado. Se prepara para as tribulações. Ela se assustou quando você falou isso. Não se assustou? Eu não quero não isso para a minha vida. Mas fala para ela assim, mas se prepara também para o tamanho das conquistas e das vitórias que você vai ter. Amém? Porque o diabo não mexe com quem não tem nada para fazer contra ele. Se a sua vida está muito flyer, muito light, muito de boa, eu fico preocupado quando as coisas começam a não ter. Quando não tem uma briguinha ali, quando eu não preciso acordar de madrugada, eu falo assim, esse negócio não está bom não. Tem alguma coisa aí. Parece brincadeira, mas no mundo espiritual é assim que acontece, tá? Só para você entender. Você fala assim, isso não tem nada a ver? No mundo espiritual é assim que acontece.
Comece a se movimentar bastante, como Pedro fez, como Tiago fez, como Estevão fez, como Paulo fazia, você vai começar a ter tribulação. Mas isso não tem nada a ver com o que eu falo aqui. O sofrimento não é um sinal da ausência de Deus, mas oportunidade para a gente ver a glória dele. Por isso que fala o versículo, no mundo tereis aflições. Se você ler só essa parte, você fala assim, meu Deus do céu, para que eu vim para a igreja? Para que eu aceitei Jesus? Mas aí fala a segunda parte que é bênção, né? Mas tem de o quê? Bom ânimo. Bom ânimo fala de alegria, fala de perseverança, pois eu venci o mundo, sabe? Eu fiz uma ilustração que é muito interessante. É como a gente está num filme de super-herói. Parece que está tudo perdido, parece que vai acontecer. E nesse filme de herói, normalmente, 98% das vezes, sempre que acontece, o final sempre te surpreende. Deus sempre nos surpreende no final. A pastora Alessandra falou aqui, essa frase, sempre que você percebeu que você falou isso 4 vezes hoje, né? 2 vezes aqui, 2 vezes na Universidade da Vida. Se Deus querendo falar com alguém aqui, com todos nós. O final das coisas é melhor que o início delas. O final das coisas é sempre melhor. Segundo ponto, está lá no se não voltar também, glória a Deus, porque eu não preciso de juiz para falar, né? Nem de microfone. Estão me ouvindo? Amém. Versículo 5 diz assim, ó, no capítulo 12. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Segundo ponto que eu queria falar, a oração da igreja move a mão de Deus. Quando a igreja ora, a mão de Deus se move. Já viveu isso na sua vida? Você está numa situação que você não está entendendo muito bem, algo está acontecendo que você não consegue ver sair, e você começa a ver uma movimentação, sai uma coisa dali, aparece uma coisa daqui, ali, vai se movendo. Por que isso acontece? Porque a igreja ora. Quando a igreja ora, a mão de Deus é movida. E quando a igreja se cala, a mão do inimigo que se move. A mão do inimigo está se movendo todo o tempo, mas quando a igreja se posiciona, nossa, funcionou a fumaça, mas não funcionou a luz. Amém? Mas quando a igreja se posiciona, o que acontece? As coisas acontecem. Pedro estava preso, mas a igreja estava de joelho. Pedro estava ali sabendo o que ia acontecer, mas a igreja estava de joelho. O inimigo pode prender pessoas, mas não pode prender a oração. Amém. Amém? Você pode estar preso e orando, mas e se fechar a minha boca? Você ora em espírito. Amém. Eu lembro que eu estava fazendo uma célula uma vez, a minha primeira célula, e eu era o vice-líder. Tinha umas 15 pessoas na célula. E a pessoa, quando a gente começou a orar, uma pessoa começou a ficar meio estranha. Eu estava ali, novinho de conversão, fiquei meio assustado, comecei a falar, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Aí eu falei assim, eu não posso falar, porque a pessoa está pregando, eu estava preocupado com o que eu ia fazer, fiquei naquela luta, Aí o que eu fiz? Comecei a orar em espírito. Aqui, Senhor, Jesus, abençoa essa mulher. Fui atrás da mulher, porque eu percebi que estava acontecendo algo estranho ali. E comecei a orar em espírito, aí daqui a pouco a mulher foi. Aí depois que eu percebi que deu uma... Falei, a senhora está bem? Nossa, começou a aparecer uma coisa, minha cabeça começou a ficar assim. O inimigo, isso que eu falei aqui, ele pode prender pessoas, mas não pode prender a oração. A oração alcança lugares que você não imagina. Você pode mandar uma oração para uma pessoa do outro lado do mundo e ela ser abençoada. Eu já orei por pessoas pelo telefone e a pessoa estava um momento, e eu ouvi a pessoa gritando na casa dela. Esse mesmo menino que eu falei para vocês que morreu, um dia ele me ligou numa luta espiritual, tadinho, novo, ele falou, eu não sei o que eu faço. Eu falei assim, coloca o telefone aí no Viva Voz, mano, nós vamos orar.
Ele falou, é sério? Eu falei, você acha que eu estou brincando? E começamos a orar, e ele foi e falou assim, vixe, o negócio está louco aqui, Rubão. Eu falei assim, glória a Deus. É isso mesmo. Aí ele falou, cara, quando você começou a orar, a gente estava lá, a gente não sabia o que fazer. A oração, ele pode prender as mãos das pessoas, mas a oração ele não pode prender. A oração é a arma secreta da igreja diante de situações impossíveis. Quando nós temos oração, a igreja se levanta, a gente move no impossível. Impossível é aquilo que você não vê. Impossível é aquilo que você não está enxergando. Isso se chama o quê? Fé. É agir em fé. E quando a igreja ora, e era isso que a igreja primitiva fazia com tanta excelência. Você sabe por que eles faziam isso? Porque eles eram simples. Nós estamos querendo gourmetizar as coisas boas. É tanta coisa que a gente às vezes quer colocar e a gente esquece da essência. A igreja primitiva fazia, sabe o que eles faziam? Se ajoelhavam e oravam. Pedro está preso e agora vão matar ele. O que nós vamos fazer? Vamos orar. Se mobilizou as pessoas, se juntaram as pessoas e começaram a orar, a interceder, a clamar pelo Senhor por a vida daquele homem, porque já tinha sido dado o decreto. Qual é o decreto que você tem aceitado hoje na sua vida? Qual é o decreto? Decreto que o inimigo pôs sobre a sua vida, decreto que ele colocou que você não seria feliz, que você não seria próspero, que você não seria abençoado, que você não seria um conquistador e uma conquistadora, que você não teria capacidade de ministrar para uma outra pessoa. Quais são os decretos que ele tem colocado? Que assim como a sua família nasceu, você também vai ser igual. É a tal da síndrome de Gabriela. A minha família era assim, eu vou ser assim. Quais decretos ele tem lançado sobre a sua vida? E você tem olhado para esses decretos, tem pegado ele como um documento. Esses dias eu fui renovar um documento meu e peguei a minha certidão de casamento. Tá veinha a minha certidão de casamento, né? 26 anos atrás, aí eu peguei ela, desdobrei assim. Aí eu olhei e falei assim, aquilo é um decreto que naquele dia eu casei. Dia 18 de novembro de 1999. Calma, era para ver se você estava ligado. Era para ver se você estava esperto, eu percebi que você estava. A olhadinha disse tudo. Eu olhei e falei assim, isso aqui é um decreto. Para mim, como homem de Deus, é um decreto irrevogável. Eu vou morrer com essa mulher, se ela aguentar. Porque ela está falando que eu estou ficando velho, ela fala assim, meu, você está ficando chato. Faz parte, não tem... Mas o que acontece? É exatamente isso. Ela é uma oração, uma arma secreta da igreja em situações impossíveis. Eu coloquei aqui um exemplo. Quando a família enfrenta crises, quando a igreja passa por lutas, o que deve nos unir não é a murmuração, é a oração. Para de usar a sua boca para murmurar. Você não está percebendo? Murmuração é a palavra até maior que oração. Mas as duas terminam com ação. Ação de orar, ação de murmurar. É até ruim de falar, né? Fala murmurar. É uma palavra chata de falar. Mas a gente fala o quê? Vamos orar? Orar não. Eu vou murmurar. Porque a culpa é dele, a culpa é dele, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha mulher, a culpa é do meu filho. A culpa é de todo mundo, menos minha, que não tem assunção de responsabilidade, que não assumo quem eu sou diante de Deus, que não pego aquilo e falo, eu vou tomar um posicionamento e vou mudar essa história. A igreja fez o quê? Se moveu. Quando a igreja se move, há manifestação sobrenatural no céu. Comece a orar por situações na sua casa, na sua família, na sua vida que não são resolvidas e se prepare para o que você vai ver. Mas vai ser um rebuliço. Você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Comece a orar por aquela pessoa que tem tentado te destruir. Que você sabe que fala mal de você. E você sabe que ela fala mal de você. Porque talvez até você também fala mal dela. Já que ela falou mal de mim, ela me dá o direito de falar mal dela. Não te dá o direito de nada. Já o direito de você fazer o quê? Ó. Se for abrir a boca, o que você vai fazer? Senhor, abençoa aquela pessoa. Oh, Senhor, ela foi enviada. Às vezes não é a pessoa, mas é o Espírito que está agindo através da vida dela. Às vezes não é a pessoa, mas aquela pessoa, por algum motivo, o inimigo está usando para tirar a sua paz, para te roubar, para te tirar dos princípios de Deus e dos propósitos do Senhor, para não deixar que você e eu vivamos aquilo que Ele tem para nós. Você imagina Pedro naquela situação, ele ali aprisionado, aí ele veio o quê? Um anjo,
E a gente é tão assim que quando acontece uma coisa diferente, a gente não presta atenção. Será que é um anjo? Será que é uma voz que eu ouvi? Você está orando? Se você está orando, é Deus falando com você. E Deus fala com cada um de uma forma que Ele quer. Amém? Deus fala através do louvor, Deus fala através de um sentimento, Deus fala através de uma pessoa que te traz uma palavra. Não tem um jeito que fala assim, eu vou lá falar com aquela pessoa que ela tem uma palavra. Não, meu querido, quando Deus tem que te falar, Ele usa uma criança. Deus tem que te falar, Ele usa uma pessoa que está na fila. Quando Deus tem que te falar, Ele usa a pessoa mais improvável do mundo para falar para você aquilo que Ele tem que falar. Quando o recado de Deus sempre vai ser entregue. Amém? Você pode fugir, você pode se esconder, você pode achar que Ele não está te vendo, mas o recado vai chegar. Vai chegar para você, vai chegar para mim. E é exatamente isso que acontece aqui, sabe? A gente enfrenta crises, mas quando a igreja passa por lutas, o que nos une não é a murmuração, mas a oração. Por isso que a gente tanto instiga vocês a orarem. Por isso que a gente sempre busca oração. Às vezes a gente perde tanto tempo fazendo tanta coisa inútil e não faz o que é útil. Fica 2 horas a gente assistindo futebol. Aí a Alessandra fica brava comigo, porque ainda vejo a resenha do futebol depois. Né? Mais um pouco. E aí a gente vai orar. Meu irmão, gasta energia para orar, ao invés de você gastar energia para isso. Estou dizendo que você não tem que ter lazer, pelo amor de Deus. Mas eu estou dizendo que você precisa, e vão acontecer momentos que você vai ter que mobilizar. E sabe quando isso é bom? Quando você está passando por dificuldade. Aí você acha tempo para orar. Você arruma um jeito. Vou orar, vou para a sala de oração, porque eu estou precisando. Aí muda a situação, Deus reverte. O que você faz? Volta para aquilo lá, para o passado. No versículo 6 diz assim, aqui, versículo 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados. Preso com 2 algemas e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Terceiro ponto que eu quero dizer aqui, o livramento vem de forma sobrenatural e inesperada. Um anjo aparece, as correntes caem, as portas se abrem. Pedro pensou que era um sonho. Mas, na verdade, era o agir de Deus na vida dele, através da oração da igreja, que estava fazendo sobre ele. Você percebeu que em nenhum ponto, quando a gente fala aqui antes, Pedro estava orando? Não estava orando, ele estava dormindo. O livramento dele veio sem ele orar, porque existia uma igreja intercedendo por ele. Tanto que é que ele fala, tocou nele porque ele estava dormindo. Ele pensou que era um sonho. Ele falou, o que está acontecendo? E é uma coisa espantosa para ele. O Senhor é especialista em agir quando o homem não tem mais saída. Eu gosto disso de Deus. Eu falo, já dei esse exemplo para vocês aqui. Esses dias eu vi outro filme que tinha um labirinto. E eu falo que às vezes quando nós olhamos, não oramos, nós estamos aqui. Hoje eu estou aqui embaixo, a gente está no nível natural. Se tivesse um labirinto aqui para chegar até a porta, talvez eu ia bater a cabeça várias vezes para chegar lá, certo? Mas quando a gente ora, você levanta isso aqui. A tua visão fica da parte de cima do labirinto. Você começa a ver, agora você vai para a direita, porque é assim que Deus fala. Para aí, vai para a esquerda, siga em frente, vira à direita. Você vai começando a ter o quê? As coisas começam a ser transformadas. Ele vem de uma forma inesperada, sabe? Ele é especialista em agir quando o homem não tem mais saída. É assim. E a gente é especialista em orar quando a gente quer fazer tudo do nosso jeito e erra várias vezes e não dá certo. Aí fala assim, não está dando certo do jeito que eu estou fazendo, agora eu vou pedir para Deus, né? Se a gente tivesse colocado primeiro diante de Deus e falado, Senhor, isso que eu estou pensando em fazer, esse passo de fé que eu quero dar, essa mudança que eu quero realizar na minha vida, esse rapaz que eu estou namorando para casar, essa moça que eu estou escolhendo, é de Deus? Essa porta de emprego que está vindo para mim é de Deus isso? É o Senhor que está me trazendo essa oportunidade? Ou é um roubo do diabo? Para lá na frente eu quebrar a cara, para lá na frente eu me desviar. Quantas histórias a gente não tem nesses anos de igreja de pessoas que começaram um relacionamento errado sem a bênção de Deus e se desviou? Que pecado.
Quantas e quantas histórias. Mas o Senhor é especialista em agir quando o homem não tem mais saída. Sabe? Eu acho muito interessante, porque o mesmo Deus que faz com que Moisés abra o mar vermelho, é o mesmo Deus que envia um anjo e libera da prisão. Gente, vocês entenderam o que aconteceu aqui com Pedro? Ele acordou, os soldados estavam do lado dele, ninguém fez nada. Ele passou pelos soldados e ninguém viu ele. É como se você passasse em um lugar com milhares de pessoas, você sendo um condenado, quer dizer, conhecido, o nome de Pedro devia estar lá naquele negócio, wanted, certo? É wanted, wanted. Boa, ó, tá vendo? E todo mundo olhando e ele passando de boa. Devia fazer assim, beleza? E os caras, olha o poder que Deus tem, cega os inimigos. E às vezes eu oro assim, Senhor, me cega dos meus inimigos, que eles não me enxerguem, que eu passe por eles e eles nem me vejam. O que aconteceu com Pedro foi exatamente isso, sabe? O mesmo Deus que fez Moisés abrir o mar vermelho, também abriu as portas da prisão diante de Pedro. É esse Deus que age hoje. Mas ele só age em quem crê. Ele só age em quem acredita. Ele só age em quem fala assim, eu creio nisso. Por isso que eu acho a decisão de você aceitar Jesus algo tão especial. Porque é uma decisão sua. Deus não age embaciado, gente. Não age. Deus age em você. Fala para a pessoa que está do teu lado. Deus age em você. Talvez você está olhando para uma pessoa que está do teu lado que era um problema. Né? Um problema. E você fala assim, rapaz, Deus agiu na sua vida. Ficou até mais bonito, mais bonita. Está falando bem agora. Está progredindo. Se você olhar para a sua vida há 20 anos atrás, muitos de vocês, você não vai acreditar que é o poder de Deus. Eu olhar para a minha vida 20 anos atrás, eu falo, meu Deus, não, 20 não, 30, porque 20 eu já estava 10 anos de convertido. Mas lá com os meus 18, 19 anos, eu não imaginava que o que Deus ia fazer na minha vida. Tinha cabelo, mas não imaginava onde eu ia estar, eu não imaginava o que Deus ia fazer, eu não imaginava como Deus ia me abençoar, eu não imaginava como Deus ia me dar livramento, até porque nem Deus eu conhecia. Eu não tinha relacionamento com Deus. A diferença da igreja primitiva e desses homens é que eles tinham relacionamento. Eles tinham uma bênção. Então, assim, Pedro vê tudo acontecendo. Pedro vê as coisas se passando. Pedro vê a mudança. E o quarto e último ponto. Quando Deus age, até os que oram ficam surpresos. A igreja orava. Mas se você seguir lá para o versículo 12 em diante, mas quando Pedro bateu na porta da casa, a pessoa falaram assim, quem está aí? É Pedro. Não, não é ele não. Ele está preso. Não é ele. E Pedro ficou na porta. Aí além olhava, é Pedro, voltava. Pedro está aí. Não pode, ele está preso. Tem 16 soldados guardando ele. Aí alguém falou assim, voltou lá depois da terceira, quarta vez. É ele mesmo, deixa ele entrar. Pedro deve ter falado, povo de pouca fé. Está orando por mim, eu chego. Sabe aquele negócio? Você ora por uma pessoa, ela recebe um milagre, ela nem te fala que recebeu o milagre. Pede para você orar, aí você ora. Ela recebe o milagre, você não fica sabendo. Você fica sabendo pela internet. Né? Ela põe lá. E você orando. Uma coisa que eu queria dizer para você. Não é quem ora que tem poder. Poder não está sobre uma pessoa. Mas o poder muitas vezes está sobre a fé que Deus usa daquela pessoa para abençoar você. Essa é a diferença. A gente acha que tem. Não tem que acontecer, não. A pessoa às vezes tem mais fé que você. E você sabia que às vezes nós somos abençoados pela fé dos outros? Quem já foi abençoado pela fé dos outros? A pessoa orou e falou assim, não, eu não estou vendo isso, não estou vendo. Mas Deus vai te abençoar. Não vai. Aí vem a bênção. Aí você fala, ué, Deus abençoou, Deus fez. Pedro chega lá e as pessoas custam acreditar. Deus faz além da nossa fé limitada. A fé humana é muito limitada. A gente olha aqui. Vou fazer outra coisa para você. Você acha que Deus tem feito na sua vida é muito? Ô, irmão. Se você entendesse a dimensão do que Deus tem para fazer nas nossas vidas, você entender que nós estamos vivendo uma pequena porção de tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu não estou dizendo de parte financeira,
profissional. Não, estou dizendo da sua vida e da minha vida com Deus. Da gente viver e ver os milagres. Nós temos visto milagres, sim. Mas se você contasse isso aqui para algumas pessoas, vai falar assim, isso é balela que o pastor está falando. Primeiro que não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Amém? Está na Bíblia. Se está na Bíblia, eu acredito. Porque quem escreveu aqui, vivenciou isso. Vivenciou o que aconteceu e escreveu. E está colocando aqui. E o ponto que eu coloco aqui, mesmo quando oramos com dúvidas, Ele responde com poder. Pô, isso é tremendo. Mesmo quando a gente ora com dúvida, Deus responde com o poder dEle. Deus abençoa, sabe? E às vezes a gente está passando por dificuldades, a gente está errado. Então, assim, eu coloquei um ponto aqui muito interessante. Quando os homens dizem não há saída, Deus diz, a porta está aberta. Amém? Aos olhos naturais, Pedro está dizendo o quê? Não tem como eu sair daqui. Aos olhos naturais, qualquer pessoa que falasse dizia assim, você está preso, cara. Você não tem como sair disso. Essa situação não tem como mudar. Aí o que Deus fala aqui? A porta está aberta. Outro ponto que eu coloquei aqui. A oração da igreja é a chave que abre o impossível. Isso acontece muito. Mesmo quando a gente tem fé fraca, mesmo quando a gente tem dúvidas recorrentes, Deus responde. Mesmo quando a gente fala assim, eu vim para esse culto nessa manhã para ouvir uma palavra. Não tinha nada a fazer em casa mesmo. Alguém me convidou. Eu vou lá. Vai, quem sabe acontece alguma coisa lá e alguém fala alguma palavra, eu recebo uma palavra do irmão, vem uma palavra do culto para me abençoar, para transformar a minha vida, meu querido. Essa palavra já foi liberada sobre a sua vida. Você tem que fazer o quê? Pegar. Você tem que fazer o quê? Buscar. Você tem que fazer o quê? Se colocar na presença de Deus.